Muito bem, pessoal, nós vamos dar início à nossa aula número 4. Então, nessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios para a gente melhorar o que nós vimos na nossa aula 3. Então, na nossa aula 3, nós trabalhamos o aspecto teórico de eletrodinâmica, o que é corrente elétrica, o que causa corrente elétrica, né? As características. E aí, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente reforçar esse conteúdo. Então, o exercício que nós vamos fazer aqui é a questão número 3, tem lá no livro didático de vocês, neste conteúdo que a gente está trabalhando, tá? Então, para quem não está acompanhando, o nosso livro é o livro do Elo, Galter e Newton, do terceiro ano do ensino médio, tá? Então, você vai lá no tem essa questão número 3, no capítulo de eletrodinâmica. Ele fala o seguinte: quando as extremidades, tá? Vou pegar aqui um pincel, tá? Então, quando as extremidades de um fio metálico indicado na figura são submetidas a uma diferença de potencial, tá? Diferença de potencial nós representamos pela letra U maiúscula, pessoal, a DDP, tá? Nossa diferença de potencial é o que? Um potencial menos o outro, potencial de B menos o potencial de A, é a diferença que existem esses dois potenciais. Onde ele diz que o potencial de A vale 20 volts e que o potencial de B está valendo aqui 60 volts. Então, possui esses dois valores. Então, nós temos uma diferença e ele quer saber em qual é o sentido que se move os seus elétrons livres. Qual é o sentido que esses elétrons estão se movendo. E ele quer saber qual é o sentido convencional da corrente elétrica gerada. Tá? Então, como nós vimos, pessoal, na natureza, as coisas sempre procuram se deslocar do maior para o menor. Tá? Então, aqui nós temos 20, que é o A, e temos 60, que é o B. Ótimo. No entanto, vocês viram que esse negócio do maior para o menor acontece com os prótons, com as cargas positivas. No caso dos elétrons, você vai ter um deslocamento sempre do menor para o maior. Então, qual é o sentido? Ora, se esse A tem 20 volts e esse B tem 60 volts, então o deslocamento vai ser nesse sentido. Tá bom? Agora ele quer saber qual é o sentido convencional, aquele que foi adotado. Então, o sentido convencional é sempre do maior para o menor. Então, nesse caso, você vai ter esse sentido aqui. Tá? Então, esse sentido aqui é o que a gente chama de sentido real. E esse aqui é o convencional, tá? Então, tá. Dependendo do lado que você está observando aí, no meu caso aqui, tá? É da esquerda para a direita, tá? O real. Da direita para a esquerda é o convencional. De qualquer forma, vocês têm a setinha aqui mostrando, tá? O ponto A é 20 volts, o ponto B é 60. Ele é o maior. Então, do menor para o maior é o sentido real. Do maior para o menor é o sentido convencional. Tá? Então, essa é a resposta. Se você fizer apenas o desenho, tá ótimo. Se você escrever, você procura dizer. Por exemplo, o real é do A para o B e o convencional é do B para o A. Você pode escrever dessa maneira também, está ótima a sua resposta, tá bom? Muito bem, dando continuidade, nós vamos para a questão número 4 do mesmo exercício. Questão número 4, ela fala o seguinte, ó, cerca de... Daqui a cor, fica melhor. Cerca de 1 milhão, tá? Ó, 1 milhão de íons de sódio, tá? Então, cerca de 1 milhão, 10 a 6, 1 milhão de íons de sódio. Eles penetram em uma célula nervosa em um intervalo de 1 milissegundo. Então, mili, a milésima parte, pessoal. Atravessando a sua membrana, então, em 1 milissegundo, ele vai penetrar e atravessar a membrana da célula. Tá? Esse é o tempo, em 1 milissegundo. Então, ele quer que você calcule qual é a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica através da membrana, sendo que a carga de um elétron, a gente já estudou lá no nosso primeiro capítulo, no início do nosso curso, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Essa é a carga de um elétron, e aqui nós temos 1 milhão deles. Enfim, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a intensidade da corrente elétrica. Então, a nossa equação é esta aqui. A intensidade da corrente elétrica, como nós vimos na nossa aula anterior, ela é
equivalente a quem? Ao módulo da carga, ou seja, a quantidade de cargas. E quem é a quantidade de carga? Ora, a quantidade de cargas é N vezes E. Vocês viram lá no começo, é o número de elétrons vezes a carga elementar. Isso tudo dividido pela variação de tempo. E quanto foi esse tempo? Quanto tempo durou esse negócio? Ora, durou 1 milissegundo. Está colocando ali. Então, nós temos todos os dados aqui. Temos a carga, nós podemos obter pegando esse 1 milhão e multiplicando por esse número, 1,6. Isso é a carga. E o tempo é isso aqui. Logo, eu vou ter isso. Tá? Então, o número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Tá? Então, isso aqui é a nossa carga elétrica. Substituindo os valores, quem é o N? O N é 1 milhão. Quem é a carga elementar? Esse número aqui todinho. 1,6 vezes 10 a menos 19. E aqui nós temos 1 milissegundo. Então, isso aqui é 1 e o mili é 10 a menos 3. É a melhor forma de você fazer essa conversão. Então, o mili é a milésima parte, ou seja, 10 a menos 3. E aí é só você resolver as operações da melhor maneira que você encontrar. Tá? Eu posso pegar esse 1,6 e dividir para 1, continua 1,6, né? Aqui eu posso repetir a base 10 e somar os expoentes. 6 menos 19 sobra menos 13. Tá? E aí esse menos 3 vai para cima positivo, desconta lá, fica o quê? Fica 10, né? Menos 10. E aí o resultado é que a corrente é 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 ampere. Então, de novo, o que eu estou falando aqui que foi feito? Eu posso pegar esse 1,6 e dividir por 1. Está aqui. Tá bom? Ele foi dividido. Então, 1,6 dividido por 1, continua 1,6. Esse 10, eu vou repetir o 10 aqui. Pronto, vou repetir o 10. Aí eu tenho aqui, ó, 6 positivo, menos 19. Sobra quanto? Menos 13. Então, fica ainda menos 13. Lá embaixo eu tenho menos 3, está dividindo. Então, eu cancelo 3 em cima, 3 embaixo. Se eu tinha 13 lá em cima, fica 10. Como é negativo, fica menos 10. E a unidade para representar a corrente elétrica é o ampere. Nós vimos também lá na nossa aula anterior. Portanto, a corrente elétrica, nesse caso, é 1,6 vezes 10 a menos, elevado a menos 10 ampere. Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó. Questão número 5. Então, a questão número 5, ela traz aqui uma figura ilustrando os fios de cobre interligados. E ele diz o seguinte, ó, considerando as intensidades em sentido das correntes elétricas indicadas, calcule a corrente 1 e a corrente 2. Tá? Então, como é que isso aqui vai funcionar? Olha só, nós tratamos da questão da continuidade das correntes. Nós vimos o seguinte, que a quantidade de corrente que entrar, ela tem que ser igual à quantidade de corrente que sair. Nós usamos até exemplo de água. Tá? Eu tenho um cano, entra por esse cano 20 litros de água, se ele se dividir em 2 ou 3 canos e mais depois você juntar tudo no final, vai juntar a soma dessa água que vai sair lá, vai dar os mesmos 20 litros. Não vai se perder e nem vai aparecer mais água, serão os mesmos 20 litros. Com corrente elétrica funciona do mesmo jeito. A quantidade que entra vai ser a quantidade que vai sair, não importa quais são os caminhos que elas vão seguir. Por exemplo, aqui eu tenho uma entrada de 20 ampere aqui desse lado. Quando ela chega aqui, você vê que há uma divisão, né? Bem que assim, nesse ponto, uma foi para cá e a outra veio para cá, por esse caminho, tá? Aqui veio por esse caminho aqui, tá aqui marcando, ela é equivalente a 8 ampere, né? Se é equivalente a 8 ampere, quanto é que sobra para cá? Ora, fica fácil, se você tem uma entrada de 20 e passou 8 para cá sobraram quanto? 12, não é isso? Ou seja, é só você subtrair 20 menos 8. Como você tem aqui, né, o resultado aqui embaixo, 12 ampere. Nesse caso aqui, ó, foram 8 para esse lado. Nessa entrada aqui está entrando 10 ampere. Então, vão se juntar esses 10 nesse ponto aqui, vai se juntar esses 10 com esse 8. Então, vai sair quanto aqui desse lado de cá? Ora, é só somar 10 com 8, você vai ter um total de 18 ampere. Então, isso exemplifica a ideia da continuidade de corrente. A quantidade que sair
que entrar deve ser igual à quantidade que vai sair. Não importa quanto. Ah, saiu 20, por um, saiu os 20 todos lá em cima. Beleza, não tem problema nenhum. Mas se saiu 20 lá em cima, vai ter que sair o que aqui embaixo? 10. Por quê? Porque aqui entrou 20, aqui entrou 10. Ou seja, entraram 30 amperes. Então, vai ter que sair aqui 30. No caso aqui, saiu 18 em cima, saiu 12 embaixo. Se você soma 18 com 12, dá exatamente os 30 que entraram. Poderia sair quaisquer outros valores aqui, contanto que ao somar os dois, deu a mesma quantidade que entrou. Muito bem, a questão número 6, né, ela diz o seguinte: a diferença de potencial U entre os terminais de um fio metálico, de uma pilha, é de 1,2 volts. Isso aqui é a diferença de um potencial. E a corrente que percorre é uma corrente de 5 amperes. E aí você analisa algumas questões. Né? Os portadores de carga elétrica que percorrem o fio, eles são elétricos? Tá? Nós vimos que os portadores de carga elétrica que estão livres para circular no fio são os elétrons. Os prótons ficam presos lá no núcleo, é mais difícil eles saírem. Então, os elétrons são livres para se mover. Ele diz o seguinte: a soma dos módulos de carga dos portadores que passam por uma seção transversal do fio em cada segundo é igual a 5 coulomb. Né? O que é isso? A cada segundo é a carga. Tá? Então, se eu somar todas as cargas, eu vou ter joules por segundo. Isso me dá o quê? Corrente elétrica, que é de 5 amperes. Então, a carga que passa em cada segundo, esse caso é 5. Né? Dá uma corrente de 5 amperes. Então, isso aqui também é verdadeiro. O fio recebe 1,2 joules de energia de cada coulomb de carga que o percorre de um terminal ao outro. Isso também é verdadeiro? É verdadeiro. Então, essa diferença de potencial vai determinar, nesse caso aqui, a quantidade de energia que cada coulomb vai receber, né, da carga, né, quando ele vai de um lado para o outro. E quando eu pegar essa quantidade aí, né, de energia, né, e multiplicar pela corrente que eu tenho aqui, eu vou ter justamente isso, a potência elétrica. Então, a potência elétrica consumida pelo fio é 6 watts. Ou seja, potência elétrica, pessoal, é a diferença de potencial vezes o I, a corrente. Então, 5, aliás, o é 1,2 e o I é 5. Isso aqui vai dar 6 watts, ou 6 joules de energia. Portanto, isso aqui também é verdadeiro. Então, dessa maneira, todas as alternativas estão corretas, tá? Então, os portadores de carga elétrica são os elétrons. A soma dos módulos da carga é a minha corrente, tá? Aqui. E nesse caso é de 5, né? A energia que o fio recebe de cada coulomb é 1,2, né? De cada um deles, né? Nesse caso, como nós temos aqui uma total de 5 coulomb, né? Então, se somar, multiplicar, você vai ter 6 watts. E por último, a questão número 7, tá? A questãozinha bem interessante aí para você recapitular o seu conteúdo. Então, ele fala que um aquecedor elétrico de imersão ligado numa tomada de 110 volts, tá? Que é a nossa diferença de potencial. Ele eleva de 20 a 100 graus. Portanto, há uma variação aqui de 80 graus a temperatura de uma massa de água. Nesse caso, essa massa de água tem o quê? 660 gramas. Tudo isso em um tempo. Nesse caso, 4 minutos. Tá? Lembrando que no Sistema Internacional de Unidades, esse tempo tem que ser dado em segundos. Portanto, 4 minutos e 60 segundos dá 240 segundos. Tá bom? Então, nós temos aqui essas informações. Diferença de potencial, 110. Variação de temperatura, delta θ, 80 graus. Ou seja, foi de 20 até 100. Portanto, variou 80. A massa, 660 gramas. E o tempo, 240 segundos, ou 4 minutos. E ele fala, né, que o sistema ele aproveitou toda a energia térmica, ou seja, o aquecedor ele conseguiu transmitir toda a energia térmica. E o calor específico da água é 1 caloria para cada grama por cada grau Celsius. E aqui ele quer que você resolva alguns casos, ele quer que você calcule a potência do aquecedor. E ele diz que é para você usar o seguinte, que 1 caloria, né, nós já tratamos disso aqui, no segundo ano, tem 4,2 joules, ou seja, a potência é dada, pessoal, em watt. E watt tem uma relação com joule de 1 para 1. Então, 1 joule é 1 watt. Então, para calorias, você vai fazer essa conversão aqui. 1 caloria vai ter essa energia, tá bom? E depois ele quer que você faça um cálculo da corrente elétrica. Então, vamos começar com a letra A, a potência. A potência
Nós vimos agora há pouco que pode ser calculado com a diferença de potencial vezes a corrente, mas como eu tenho aqui outras informações, vamos usar essa outra relação. A potência também é calculada como sendo a energia dividido pela variação de tempo. E que é essa energia? É uma energia do tipo térmica. Tá? E energia térmica, lá no segundo ano, vocês viram que ela é calculada com esta relação. É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou seja, a massa, 660 gramas de água. O calor específico, 1 caloria por grama por grau Celsius. Como a caloria vale 4,2 joules, eu já coloco logo aqui 4,2. A variação de temperatura, de 20 até 100 por 80. Tudo isso vai ser dividido pelo tempo, para me dar a potência. A potência é a energia por tempo. Nesse caso, 4 minutos. Vezes 60 segundos, vai dar o tempo em segundos. Substituindo aqui, massa, calor específico, variação de temperatura. E aqui o tempo, 4 minutos e 60 segundos. Fazendo toda essa multiplicação, eu tenho então que a potência desse aquecedor é 424 watts. Beleza? Na letra B, nós vamos calcular a corrente elétrica, nós vamos retornar lá para aquela equação da potência que eu mostrei agora há pouco aqui para vocês. Potência, né, é a diferença de potencial vezes a corrente. Então, se a potência é a diferença de potencial vezes a corrente, quanto é a potência? A potência é 924. Acabamos de calcular. Quanto é o U? O U é 110. É a diferença de potencial, 110. Então, o que vai ser o I? É só eu pegar esse 110, que está multiplicando a corrente, passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 924 para 100. Nós vamos ter, então, que essa corrente é equivalente a 8,4 ampere. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula nós vamos vamos passar para outras propriedades a respeito de corrente elétrica, para depois a gente fazer mais exercício. Até lá!